Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e também da de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Marcos Semião, e eu quero fazer este vídeo para este momento do canal Mensagens que Edificam, e você é muito bem-vindo, que está pela primeira vez em nosso canal, e você que já faz parte da família Mensagens que Edificam. Conto com você para mais um like neste vídeo, para que possamos aí avançar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria falar nesta oportunidade sobre um assunto importante. Um amigo nos pediu para elaborar aí algo concernente aos 5 sentidos humanos, que é paladar, olfato, tato, audição e visão. É isso? 5, né? Olfato, tato, paladar, audição, visão. E já faz alguns dias já que ele me pediu para fazer esse esboço dentro da palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala em relação a olho, boca, nariz, ouvido, mãos e pés. E eu, com um pouco de dificuldade devido ao tempo, nossa vida muito corrida, nós pastoreamos aqui a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Campo Eclesiástico de Floresta, na cidade de Itambé, tendo como pastor presidente o pastor Clóvis Souza. E além de pastorear esta igreja local, nós também cuidamos da secretaria da igreja, fazemos parte da diretoria do departamento de evangelismo e missões, SEMADEF. Então, a vida bem corrida, fora questão de família, a gente faz um trabalho assistencial às viúvas e às irmãs de mais idade da igreja. Então, fica bem complicado, às vezes, assumir alguns outros compromissos. Mas ontem deu um tempinho para a gente buscar na palavra de Deus algo relacionado a esses 5 sentidos. E eu vou fazer esse vídeo para a gente falar sobre uma das primeiras, ou se assim eu posso dizer, a primeira coisa que iremos falar será sobre o olho. O olho é uma parte muito importante do corpo humano. Aliás, eu fico pensando da grande dificuldade que vive aqueles que não têm a visão, aqueles que não têm, e isso falo literal, aqueles que não enxergam, aqueles que não conseguem ver. E a Bíblia vai mostrar algumas pessoas que tinham essa deficiência, e o mais famoso, talvez, de todos seja o cego, que nós chamamos, que a palavra chama ele de Bartimeu, ou seja, filho de Timeu, que era cego, e ele vai clamar, pedindo misericórdia para Jesus, e Jesus, então, quando chega diante dele, o que você quer? Obviamente, o desejo daquele homem era ver. Ele, eu quero ver. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Seja feito conforme a tua fé. Então, o olho é uma parte fundamental do corpo humano. Eu não consigo me imaginar sem os meus olhos. É lógico que a pessoa que nasce com esta dificuldade, com esta especialidade, ela vai aprender a se desenvolver e a viver com esta dificuldade, com a ausência da visão. Então, a visão, o olho, é uma parte fundamental do corpo humano. E a Bíblia vai mostrar para nós os olhos dos 2 aspectos. Do aspecto físico, que é no sentido literal do corpo humano, e no aspecto espiritual. Porque nós também temos olhos espirituais, tá? Ou deveríamos, Quando eu falo nós, eu estou tratando de um contexto dentro do cristianismo. Tá? Agora é óbvio que alguém que não conhece a palavra de Deus, que não tem fé em Cristo Jesus, esta pessoa ela não vai ter nenhuma capacidade
de ter o discernimento de aceitar que tem uma visão espiritual. Ainda que ela possa ter tido ou ter uma experiência relacionado a esta questão, por uma permissão de Deus, ela ver alguma coisa, mas na verdade ela não terá um entendimento de que aquilo realmente é a capacidade que Deus dá para as pessoas na questão da vida espiritual. Então nós temos a luz da palavra tratando o olho físico e tratando do olho espiritual. Olhos físicos são limitados, falam de uma visão física limitada. O ser humano só consegue enxergar o que está diante dos seus olhos. O ser humano não consegue enxergar além de uma parede, por exemplo. Trata-se de um olho físico que é limitado. E o Salmos número 6, verso 7, fala o seguinte: já os meus olhos estão consumidos. Esta é uma pronúncia do salmista e a gente vai entender um pouco desta questão da visão limitada. Ou seja, ele é corruptível, pode sofrer mudanças. Tem pessoas que nascem com a visão 100%, mas ao passar do tempo a sua visão fica limitada. Existem alguns problemas de saúde que são ocasionados à vista. Não vamos aqui discorrer quais seriam deles. Mas vamos lá. Existem os olhos espirituais, à luz da palavra. Já os olhos espirituais, diferente dos olhos físicos, que são limitados à sua visão, os olhos espirituais não estão limitados ao que está diante deles. Eles veem além do material, além do físico. Quando falamos de olhos espirituais, falamos também de uma visão, ou seja, uma visão proveniente de Deus, ou a capacidade de olhar o material e discernir que aquilo está sofrendo uma influência espiritual. Logo, ao olhar aquilo, eu vou perceber que há alguma ação sobrenatural, quer seja da parte de Deus ou quer seja da parte do adversário, ou seja, do diabo ou de Satanás. Nem todos têm os olhos espirituais abertos. O meu desejo e o desejo de Deus é que o olhar espiritual de todo cristão esteja sadio, sarado, em funcionamento, em atividade, porque quem tem visão de Deus dificilmente vai cair nas astutas ciladas do diabo. Jeremias 5:21 diz o seguinte: ouvi agora isto, ó povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tem ouvidos e não ouve. Jeremias está falando agora de uma forma dupla, tanto do olho físico, ou seja, o olho limitado, literal do corpo humano, que compõe um dos 5 sentidos, que falamos da visão física, e Jeremias está falando de uma visão espiritual, do olho espiritual. Ele está reprovando, Deus está reprovando a atitude do povo que tinha olhos, mas não estavam conseguindo enxergar a ação de Deus em toda aquela situação no meio do povo de Israel. Por isso que vai dar essa expressão, povo louco, que tem olhos e não vedes. Está falando de uma visão espiritual. Jesus vai trabalhar este assunto quando está entre os religiosos da sua época e vai dizer: olha, Deus me enviou a um povo que tem olho, mas não vê. E ele me enviou a um povo que não vê, mas que a partir de um contato comigo, crendo nas minhas palavras, eles hão de enxergar. Ou seja, está falando de uma visão espiritual. A Bíblia vai mostrar um exemplo tanto dos olhos físicos como dos olhos espirituais em uma só pessoa. O texto está em 2º livro dos Reis de Israel, capítulo 6, do verso 15 ao verso 17. Vai narrar
a história ou parte de um acontecimento entre o povo de Israel que estava em Samaria, o profeta Eliseu, que é o profeta que está exercendo o ministério naquele período, e o servo do profeta que recebe o nome de Geazi. Alguns pronunciam Geazi, eu fico com Geazi. Este acorda pela manhã, na madrugada, e quando ele observa, ele vê que Samaria está cercada pelo exército inimigo. Ele entra em desespero, vai até o profeta Eliseu, sacode Eliseu, acorda Eliseu e diz: meu pai, meu senhor. Nós estamos, parafraseando agora, o texto não está escrito literalmente assim, mas parafraseando, é como se ele estivesse falando: nós estamos perdidos. Em um linguajar mais chulo e contextualizado, ele estava querendo dizer o seguinte: nós estamos lascados. Se fosse em Minas, estamos na roça, estamos perdidos. Então Eliseu olha: fique tranquilo, né? Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Porque Eliseu possuía uma visão espiritual, ou seja, além do físico. Ele não estava somente limitado a uma visão física. Eliseu era um homem de Deus. Eliseu tinha vida com Deus. E só tem olhos espirituais abertos quem desfruta de uma comunhão mais profunda com Deus. Não é verdade? Ninguém vai dormir de noite e acordar de manhã já tendo visão espiritual. Pelo contrário, há um preço a ser pago. E pela bondade de Deus, ele dispõe esta capacidade de ter os olhos espirituais abertos a quem buscar e a quem quiser. Jesus disse em Mateus 7:7, pedi dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Então tudo está à nossa disposição no que concerne a vida espiritual. Mais um texto para provar isso: Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 6, se não me foge a memória, diz que Deus já nos abençoou em Cristo com toda a sorte de bênção espiritual. Então a visão espiritual está à disposição de todo cristão. Agora, é lógico que Deus não vai dar para quem não quer, não é verdade? E seria uma incoerência da parte de Deus. Agora, quando Eliseu diz esta frase para Geazi, Geazi só está vendo o que está diante dos teus olhos, porque ele está com a visão espiritual deficiente. Então Eliseu ora ao pai e pede: pai, ó Deus, abra os olhos do moço para que ele veja. Quando ele termina a oração, verso 17 vai dizer que Deus abriu os olhos de Geazi, o moço de Eliseu. E a surpresa do moço não poderia ser outra. Quando ele abre os olhos espirituais, ele enxerga que além do exército inimigo, existia um grande exército de carros e cavalos de fogo. Oh glória! Que Deus possa abrir a nossa visão espiritual. Agora, é interessante desfrutar deste privilégio. Paulo vai dizer o seguinte, porque quando falamos de olhos espirituais, também está relacionado à visão que Deus dá ao seu povo. E Paulo, em Atos 26:19, Lucas vai deixar registrado, Paulo vai dizer o seguinte, ele não foi, Paulo dizendo, né, eu não fui desobediente à visão celestial que eu recebi. Eu encerro este vídeo falando sobre este sentido humano que é o olho relacionado à visão, tanto o olho físico como o olho espiritual, que ambos devem ser guardados pelo cristão. Tanto o olho físico como o olho espiritual deve ser guardado por nós que servimos a Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, disse Jesus à igreja de Filadélfia: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Os olhos é algo que Deus tem te dado. Então guarde os teus olhos, guarde a tua visão, porque há uma coroa de glória que nos aguarda na eternidade. Deus te abençoe, deixe o seu like neste vídeo, peço encarecidamente, compartilhe este vídeo
no WhatsApp para que alguém possa estar assistindo este vídeo e possa também, de alguma forma, estar fazendo parte da família Mensagens que Edifica. Se ainda não fez inscrição, faça agora mesmo. Conto com você. Estamos juntos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça em teu coração. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, em Cristo Jesus.